Na esportiva, a gente precisa priorizar, né, a questão do treino da pessoa. Então, qual é o tipo de treino que essa pessoa faz? Quais são os benefícios que ela vai ter com os suplementos em relação à performance? Então, quando a gente faz essa avaliação minuciosa dos objetivos, a gente consegue utilizar os suplementos a favor dessa pessoa, né, desse indivíduo. Então, por exemplo, se você vai fazer um treino de musculação e hoje você consegue render, a gente consegue fazer um monitoramento disso também, tá? Mas são casos mais avançados. A pessoa quer um resultado assim, não, eu preciso ganhar tantos quilos de músculo em tanto tempo. Aí a gente consegue fazer um resultado uma avaliação mais minuciosa para ter um resultado melhor, né? Com uso de frequencímetro, com um treino realmente elaborado para ele, com um educador físico acompanhando, a alimentação muito, muito regradinha, muito controlada, a gente consegue ver isso de uma forma mais fácil, né? Porque a gente vai avaliar os exames para ver como é que estão os hormônios dessa pessoa. Porque não é que os hormônios vão ajudar a ganhar músculo, não é só pensando nisso. O que esse hormônio vai fazer para que você ganhe músculo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem níveis otimizados da parte hormonal, ela consegue ter uma força maior do que aquela pessoa que tem os hormônios tudo bagunçado, né? Tudo desordenado. E às vezes a pessoa que está com o hormônio bagunçado, isso pode vir de uma questão meramente genética ou também... Não, mais de hábito. Hábitos mesmo. Hábito. E quando eu falo hábito, não é só alimentar, tá? É alimentação, exercício e sono. Sono é algo que eu vejo que muitas pessoas não dão a devida importância, né? Ter uma boa qualidade de sono, dormir bem. Entendi. E descansar a mente, né? Uhum. Tem que descansar. E me diga uma coisa, como é que um atleta ele pode lidar com aquela questão de, por exemplo, uma viagem, ficar fora, assim, tem risco dele perder muita massa magra? Não, ele tem que estar fazendo... Um atleta que é atleta, ele tem uma memória muscular muito boa. Né? Então, às vezes, ele pode perder ali no primeiro momento, mas para ele ganhar é muito rápido. Muito mais rápido que uma pessoa que não treina. Então, ele tem essa memória muscular. E uma outra situação é a seguinte. O atleta, o comer saudável é algo tão natural, tão gostoso, que ele não sente falta daqueles alimentos que não são, teoricamente, nutritivos. Dificilmente. E muitas das vezes, quando ele está comendo... Olha que legal que você está me falando. Porque tem muitas pessoas que estão sedentárias ou mesmo obesas e pensam assim, poxa, eu queria ser atleta. E aí ela pensa assim, pô, mas eu vou ter que parar de comer meu salgadinho, meu não sei o quê. E os atletas, eles não sentem falta disso. Uhum. Caraca, é legal isso. O que acontece? E muitas das vezes ele já está comendo assim... Para ele é comum, é gostoso, é prazeroso ter aquela alimentação saudável. E quando ele sai daquilo, ele passa mal. Acontece demais. Tem alguma disfunção intestinal... Dor de cabeça, indisposição, é muito comum quando o atleta, no caso, já está bem, bem regradinho ali, que sai da linha. Caramba! E com relação a... Atletas costumam geralmente ter esse cuidado com a manutenção do seu corpo, né, da sua massa magra, e também com risco de algum tipo de lesão que possa acontecer. Né? Às vezes não mede muito bem a força e tudo. Você acredita que tem alimentos que possam ajudar a prevenir algum tipo de lesão? Tem alimentos que auxiliam na força, mas prevenção de lesão está mais relacionada com o tipo de movimento que vai fazer, né? Com o peso que essa pessoa tem, com o impacto que vai gerar o exercício. Mas de prevenção, não. Não vejo isso da parte alimentar, não. Entendi. Mas às vezes um suplemento do tipo de cálcio, assim, porque eu fico pensando assim, enquanto a gente fala, eu estou imaginando assim, por exemplo, um atleta de MMA, que eu acho que ele deve ter um suplemento de cálcio. Porque leva pancada, não, pode quebrar não. É porque eu imaginei você perguntando sobre alimento. Alimento Alimento específico, não. Quando a gente faz um somatório de alimentos, que tem vários nutrientes, a gente tem os benefícios que o atleta precisa. Agora, se for um atleta de alta performance, aí sim, ele precisa entrar com um suplemento específico para intensificar os resultados e prevenir lesões. Por exemplo, o magnésio, ele atua em várias funções no nosso organismo, inclusive na ajuda da contração e relaxamento do músculo, que é muito importante para um atleta. O magnésio talvez seja aquela questão... Tudo bem que o atleta já está no nível mais na frente, mas a pessoa que tem muita cãibra, alguma coisa... Pode ser uma restrição de magnésio, de repente? Eu diria que
99% das pessoas precisam fazer a suplementação de magnésio. Conta um pouco mais disso pra gente. As pessoas, isso é crônico da sociedade. Como é que é isso? Por conta da alimentação, né? O que acontece? Hoje a gente vive num mundo onde a visibilidade é só dinheiro. Então, aquele solo, ele não tem tempo para se recuperar em relação aos nutrientes, para passar esse nutriente para o alimento. Então, a gente não consegue, por exemplo, uma batata tem tantos miligramas de magnésio. Não. Aquela quantidade de batata daqui de Brasília, que foi plantada aqui no solo de Brasília, tem isso. O lado de Minas tem isso. Entende? Pode ter bem diferente, é a mesma batata, a mesma varia espécie de batata. muito. Depende de como é tratado esse solo. Entendi. Então, tudo isso vai influenciar. É interessante você fazer um exame ou você pode suplementar o magnésio sem... Dificilmente uma pessoa vai ter excesso de magnésio, então pode suplementar, né? A questão é a dosagem. Se está sendo suficiente, se está sendo insuficiente, ou você está jogando dinheiro fora com o suplemento. Por isso a importância do acompanhamento. Entendi. Tem algum alimento fácil, rico em magnésio que você possa procurar? Porque assim, o magnésio você vai em farmácia e encontra lá magnésio em cápsula e tudo. Tem alguma coisa que você pode suplementar assim nesse sentido? Você fala alimentar ou suplemento? Alimentar ou suplemento. Não, porque se eu pedir suplementos prontos para você, talvez você me fale marcas. Se você quiser falar também, tudo bem. Mas se a pessoa quiser, de forma natural, buscar esse suplemento. De uma forma geral, para benefícios em relação à performance, né? À saúde, o dimalato de magnésio. Eu gosto bastante. O treonato, ele trabalha mais a parte de cognição. O treonato de magnésio. Uhum. E aí, e como você obtém isso através dos alimentos? Ou não é fácil de obter? Consegue, mas não a dosagem que você precisa. Então tem que ter uma suplementação, você acredita? Por conta da qualidade do solo que hoje a gente tem. Cara, é uma coisa que ninguém para pra pensar, né? Fica assim, proteína, carbo, não sei o quê. Não, cara, mas e aí? Teu magnésio, tudo. Quais os efeitos, né? Os efeitos que tem dessa Por isso que é muito magnésio? comum as pessoas utilizarem hoje polivitamínicos, né? De forma aleatória. Eu tomo multivitamínico ali. Se você tomar um polivitamínico, aquele de A a zinco, aquilo ali ajuda ou aquilo ali é insuficiente? É uma enganaçãozinha? O que você acha? Depende, vai ajudar, mas a que ponto? Porque, por exemplo, às vezes você tem uma deficiência muito alta de algum nutriente e ali é um polivitamínico pronto. Então, ele tem um percentual de cada micronutriente ali e às vezes você precisa de mais de algum. Por exemplo, B12. É muito comum ter deficiência de B12. E a gente não consegue só através dos alimentos e de um polivitamínico geral. Geral, né? Aí a gente faz a suplementação com a B12. Eu, particularmente, gosto muito dela sublingual. Para mim, é a melhor via de absorção da B12. E é até o paciente chegar a bons níveis, dependendo da deficiência, leva até 6 meses de suplementação. Cara, então não é um negócio assim, vou tomar hoje para já me sentir... Não. Quais os benefícios da B12? Assim? Eu sei que tem muita questão cerebral, né? Do funcionamento cerebral. Sim, ela trabalha... Por exemplo, pacientes que têm deficiência de B12 têm mais ansiedade, têm mais compulsão, está diretamente relacionada à depressão. As vitaminas, de um modo geral, do complexo B atuam na produção de energia da célula, então auxilia no emagrecimento. Então é muito importante ali ter bons níveis, não só da B12, né? Mas de todas as vitaminas e minerais a gente precisa. E isso é a nutrição ortomolecular. A nutrição ortomolecular trabalha muito isso. Então, quando a pessoa sente que está um pouco assim, cara, eu estou ansioso demais e não quer recorrer a primeiro momento, às vezes um psiquiatra e tudo, ele pode recorrer a um nutricionista ortomolecular e é interessante também fazer os exames. Embora o magnésio, você falou assim, cara, acho que todo mundo está com déficit de magnésio, mas é interessante que você faça o exame para saber exatamente qual é o teu déficit. Sim. Os exames, ele trabalha exatamente isso, para a gente avaliar quais são as deficiências. Uma deficiência também muito comum, assim como do magnésio, é vitamina D, vitamina C. A vitamina C, principalmente, porque a gente precisa... A vitamina C, ela é uma vitamina hidrossolúvel. E o que significa? Que você elimina ela todos os dias através do líquido que você ingere. Então, você vai urinando, ali está saindo. Vai saindo. Né? Então, tem que repor, né? Então, você precisa dela todos os dias. E todos os dias você tem uma demanda de vitamina C e você consegue suprir essa demanda? Dificilmente você consegue. E a vitamina C, ela trabalha na questão do estresse, ela auxilia na recuperação do exercício. Então, é um nutriente que muita gente também tem deficiência.